ao pronunciamento do presidente Marcelo Teixeira. Pode ficar à vontade, presidente. Boa noite. Terminamos uma temporada bem aquém da expectativa, mas já sabíamos para um clube que sai da segunda divisão com gravíssimas situações financeiras, num processo de reconstrução. Não é a justificativa perante a campanha que o Santos fez no campeonato, principalmente também na temporada de 25. Nós não temos que comemorar nada, absolutamente nada. Era uma obrigação do Santos subir no ano passado, era uma obrigação do Santos permanecer na elite do futebol brasileiro. Nós tínhamos um objetivo traçado, aumentamos o número de competições para 2026, que era o planejamento da gestão, agora somada a uma competição internacional. Fundamental o Santos voltar a uma competição como a Sul-Americana, não apenas pela exposição, pelos parceiros, mas também como alternativa de receita. Acho que vou citar aqui um exemplo bem claro, muito objetivo. Aqui mesmo, no final do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico, até então o Carille, ele disse claramente que o Santos não tinha um planejamento. Ele tinha razão, porque o planejamento não era com o Carille. O planejamento nós tínhamos com um outro profissional. Com esse outro profissional, nós fomos 2 ou 3 vezes à Argentina, elaboramos um planejamento, traçamos contratações, dispensas. Este profissional não assumiu, apesar de nós termos tido um documento assinado, e nós, até então, a partir de dezembro, fomos em busca de um outro profissional. Este profissional, ele alegava que tinha 2 competições de finais na Argentina e prejudicou demais a programação que o Santos vinha fazendo. Fomos ao mercado, decidimos uma nova contratação, iniciamos a temporada de 25, dispensamos a comissão técnica anterior. Eu não sou dirigente e a gestão não prioriza dispensionais. É um erro você querer direcionar culpas a técnicos ou profissionais. E, por sinal, culpas, venho a público aqui admitir os erros. Me responsabilizo totalmente como presidente dos erros em 2025, como também de alguns acertos. O fundamental agora, comparado com a gestão de 2024 e o planejamento de 25, é que nós temos uma direção de futebol, nós temos uma comissão técnica. Essa comissão técnica demonstrou, na prática, uma evolução do trabalho. Nós recuperamos os resultados nas últimas rodadas do Brasileiro e alcançamos este objetivo da temporada. Então vão dizer, mas o presidente está satisfeito? Não, eu sei o tamanho e a grandeza do Santos Futebol Clube, que não é para estar disputando, como continuou disputando até as últimas rodadas pelo rebaixamento. Ao contrário, o Santos deve estar disputando sempre a elite das principais competições nacionais. 2026, exatamente por essas observações feitas, pela permanência da comissão técnica, pela filosofia de trabalho, por nós já estarmos planejando a temporada seguinte, com esses profissionais que estão já comprometidos com o atual trabalho, cria uma perspectiva muito positiva para que o Santos continue a fazer a reformulação do plantel, continue a fazendo as promoções dos atletas da base, de uma forma diferente, porque 2025
para uma equipe que sai da segunda divisão com a camisa e o tamanho do Santos. Nós sabíamos as pressões que íamos ter, mesmo assim nós conseguimos e resistimos. Quero agradecer imensamente ao quadro associativo pela confiança, à torcida do Santos Futebol Clube, que esteve ao lado do Santos nesses últimos jogos do campeonato, fez a grande diferença, assim como também a blindagem que nós fizemos à comissão técnica e ao elenco, que eles puderam trabalhar, se conscientizar e focaram exclusivamente essas últimas rodadas que foram decisões, verdadeiras finais para o Santos Futebol Clube. Jogos complicados, o campeonato é muito difícil e, graças a Deus, o Santos alcançou, ao final, a permanência na elite do futebol brasileiro. Eu ia fazer um pronunciamento, mas não me sinto bem de sair sem também dar oportunidade para que vocês possam fazerem algumas perguntas. Estou à disposição de vocês. Vamos abrir agora para 3 perguntas. Pode começar. Marcelo Salazar, TV Gazeta, prazer revê-lo. Prazer, Salazar. Marcelo, o Vojvoda acabou de dizer que torce pela permanência do Neymar. Neymar acabou de dizer que vai ter que passar por uma cirurgia no joelho. E como a gente não tem o Neymar aqui, nem nenhum médico, eu gostaria que você trouxesse informações mais detalhadas sobre isso. Quando que Neymar deve operar? De quanto tempo ele vai precisar para operar? O que isso implica no desejo do Santos em renovar o contrato do Neymar? Enfim, se você pudesse resumir para a gente toda essa situação do principal jogador do time. É bom ser bem objetivo. Eu estava com o Alexandre, com parte da comissão técnica, com o Neymar pai, que veio aqui ao vestiário cumprimentar, abraçar, e já o foco, vocês sabem, já nós tínhamos falado, não era a renovação, mas já olhamos aqui olho no olho e já combinamos de agendar ainda essa semana o encontro para que a gente possa definir essa situação com calma, com um direcionamento, com calma a comissão técnica, o Alexandre Matos com o departamento médico vão detalhar quando farão o procedimento junto ao atleta, mas aqui cabe a nós, queremos a permanência do Neymar, o projeto do Neymar, eu claramente já disse até a Copa do Mundo do ano que vem, vamos adaptar as questões contratuais e a nossa expectativa é de que o Neymar permaneça no Santos até a Copa de 2026. Marcelo, boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, aqui no centro. Tudo bem, Não, presidente? Felipe, parabéns aí pelo trabalho no ano. Obrigado, presidente. Parabéns ao Santos por ter conseguido, mesmo com tantos problemas, uma vaga ao menos na Sul-Americana. E justamente sobre isso que eu queria falar. O Santos montou um elenco e quando o Neymar chegou, se falava em cereja do bolo. E o que se percebeu é que o Neymar acabou sendo um salvador da pátria. Os números mostram muito isso. O Santos sem o Neymar, com aproveitamento inferior a 30%, talvez estivesse até rebaixado hoje. Com o Neymar, o Santos que conseguiu os resultados que conseguiu. Qual o tamanho da reformulação que você, ao lado do Alexandre Matos e os seus pares do futebol, precisam fazer para que o Santos não tenha o mesmo defeito de 2025? Um Santos que dependa do Neymar para poder conseguir os seus resultados. O quanto Felipe, que você talvez precise reformular esse elenco? Vou ser mais prático, até, desculpe, qualquer equipe, clube do mundo que tenha o Neymar, depende do Neymar. O investimento que o Santos fez foi exatamente trazendo o Neymar, reconhecendo que o Neymar passaria por uma adaptação, que é o que aconteceu no primeiro semestre, que é o que vem acontecendo no segundo semestre, e agora, mesmo diante de uma nova ocorrência, pode ser feita um reparo, segundo o departamento médico, e o atleta continuar normalmente a disputar as competições do ano que vem. Então, é lógico que o investimento feito num atleta como o Neymar, qualquer equipe que conta com um jogador do nível do Neymar,
o Neymar vai fazer a diferença dentro de campo. Isso nós sabemos. Quando o Neymar não está bem, no sentido clínico, ele não participa, essa equipe vai sentir. Não significa que a equipe não tenha qualidade por causa da ausência do Neymar. A equipe demonstrou que também tem, mas nós temos que reconhecer que precisam ser feitos ajustes. Como eu disse que fizemos 23 para 24, para disputar 2 competições. Fizemos 24, 25 para disputar 3 competições. Faremos uma nova agora, uma outra reformulação, uma ampla reformulação, que é uma reformulação profunda que o Santos vem fazendo de ano a ano, de temporada a temporada. Por quê? Porque o Santos caiu para a segunda divisão. Quando você cai para a segunda divisão, você tem que fazer um processo para que o Santos volte a ter um equilíbrio. Não é de um dia para o outro que o Santos alcançará esse equilíbrio, nem tampouco na qualidade do plantel. Agora nós temos 4 competições no ano a disputar, pretendemos a permanência do Neymar e continuar essa reformulação. Com o tempo, lógico que com um agravante, porque as temporadas anteriores nós não tínhamos uma competição tão difícil como o estadual, que já começa do dia 11, íamos fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, passamos essa pré-temporada para o meio do ano, não vamos fazer exatamente por causa disso. A organização compreendeu, nós queremos continuar essa internalização importante, mas nós precisamos pensar também em iniciar o Campeonato Paulista e, em seguida, também as demais competições, como o Campeonato Brasileiro, em condições de já ter uma equipe montada. Volto a frisar, 24 foi importante, porque nós definimos uma comissão técnica, ela foi conosco do início ao fim e alcançamos os objetivos da temporada. 25, nós alcançamos o objetivo da temporada, porém muito aquém daquilo que nós todos queremos. Presidente, vocês da imprensa, principalmente o torcedor, que quer ver o Santos numa disputa de títulos. Nós também queremos ver o Santos numa disputa de títulos, porém nós temos o tempo, esse tempo de maturação de um time que estava na segunda divisão. E nós precisamos ter agora, com a comissão técnica atual, que é uma vantagem diante das temporadas anteriores, a discussão, que já se iniciará amanhã, para que a gente não cometa erros que comprometam a temporada de 26. Última pergunta. Boa noite, Marcelo. Pietro Falbon, da VTV SBT. Parabéns Pedro. pela classificação. Vai ser um prazer transmitir os Jogos do Santos ano que vem na tela do SBT. Parabéns. A gente fala sobre a recuperação do Santos, um ano que volta da segunda divisão. A gente teve um exemplo nesse Campeonato Brasileiro, que foi o Mirassol, que subiu junto com o Santos e conseguiu uma classificação direta para a Libertadores. Você veio a público no seu pronunciamento e falou sobre desculpas, né, à torcida, sobre as suas ações durante esse ano que podem ter auxiliado aí para esse 2025 conturbado. Queria que você apontasse quais foram esses erros que você enxerga que aconteceram durante esse ano e que vocês já planejam para que o ano que vem possa ser um pouco diferente, com muitas competições à frente. Obrigado. É interessante a gente ficar, depois ou do leite derramado ou até de um resultado como agora. Se você comparar que o Santos tenha ficado à frente de equipes que já estavam na elite do futebol nacional, já estavam disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, nós vamos imaginar que queremos comemorar. Nós não queremos comemorar. Ao contrário, estamos insatisfeitos, não queremos que o Santos volte a ter esse tipo de trabalho e nem os resultados desse ano. O Mirassol, ele vem na continuidade de um projeto. Essa continuidade de um projeto, você veja a gestão, a diretoria, os seus profissionais, eles estão há tempos trabalhando, mesmo no Campeonato Paulista e na segunda divisão. Mas é uma continuidade de um projeto e de processos. O Santos não tem esse tipo de continuidade. Nós assumimos praticamente há 2 anos atrás, dezembro de 23. Nós assumimos em circunstâncias totalmente diferentes. Porém, nós temos que admitir
que times também que subiram com o Santos estão tendo dificuldades na permanência da Série A, que é o caso do Santos também. Por quê? Porque nós temos os problemas do próprio calendário e do próprio futebol brasileiro. Não se justifica nada, porque nós somos o Santos, nós queremos o Santos como protagonista e nós queremos o Santos reposicionado no seu devido patamar no cenário futebolístico nacional e internacional. E é isso que nós vamos fazer, sem comparar com ninguém, mas sabedores claramente dos objetivos que nós temos para 26 e do trabalho que nós temos que fazer. Ninguém aqui é amador e nem tem falta de experiência para reconhecer as falhas e fazer os reparos necessários para que o Santos entre em 2026 em condições muito melhores e diferentes do que em 2025. A principal delas eu já citei. É a falta de planejamento através dos profissionais que estavam definidos. Isso fez com que toda a programação de 25 ela fosse alterada, ela fosse retardada, demorássemos para que a gente pudesse ir ao mercado para definir contratações. Tudo isso, somado às questões da própria dificuldade do ano de retornar à elite do futebol brasileiro, isso fez com que o Santos não tivesse alcançado bem os seus objetivos, principalmente no que se diz respeito à primeira página do Campeonato Brasileiro. Os objetivos, eles foram alcançados, que eram 4 competições no ano de 26, mas longe de nós estarmos felizes com a campanha de 25. Obrigado. Fim da entrevista. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, amigos.